nós vamos dar sequência ao nosso texto. Voltamos lá para o texto de Atos, capítulo 23. Nós já estávamos nas semanas anteriores, há mais de um ano estudando Atos, mas uma vez por mês estamos estudando outros textos do Antigo Testamento, da literatura da sabedoria, principalmente Provérbios e Eclesiastes, e hoje nós voltamos para Atos. Estamos lá em Atos capítulo 23, lembrando que Paulo está sendo julgado pelo Sinédrio, e com a falsa acusação de que ele estava descumprindo a lei, que ele estava blasfemando contra Moisés e que ele estava falando para os judeus abandonarem o judaísmo. Tinham essas falsas acusações contra Paulo e ele estava sendo preso através dessas alegações. Paulo então começa a trazer a sua defesa, falar que ele está de boa consciência, e a partir do momento que ele fala isso, no capítulo 23, versículo 1, que ele está diante de Deus com boa consciência, o sumo sacerdote Ananias manda que deem na boca de Paulo, dê um tapa na boca de Paulo. E o nosso texto nós vamos continuar a partir do versículo 3 hoje, que diz o seguinte: então lhe disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo está sendo julgado de forma indevida, inclusive. Quando ele começa a falar que ele tem uma boa consciência diante de Deus, o sumo sacerdote manda agredir o apóstolo Paulo. E Paulo então reage a esta circunstância, quando ele fala assim no versículo 3: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Quando Paulo fala: você há de ser punido, parede branqueada, Paulo lhe faz esta referência de que o sumo sacerdote será julgado, será atingido, sofrerá algum tipo de castigo pela parte de Deus, porque ele está fazendo algo contra a lei. Ele deveria estar julgando o apóstolo Paulo segundo a lei de Deus, com equidade, com justiça, e ele não deveria ter mandado bater no apóstolo Paulo. Então Paulo fala: você é uma parede branqueada, você será julgado por Deus, você será punido por Deus. Alguns anos depois, Ananias, o sumo sacerdote, morre vítima de assassinato. E quando ele se refere então à parede branqueada, o profeta Ezequiel, já no Antigo Testamento, se referia à hipocrisia daquela época, como se o povo estivesse como uma parede, como um muro branqueado, que havia sido jogado cal em cima dele. Se nós abrirmos o texto lá de Ezequiel, capítulo 13, versículo 15, nós vemos que já naquela época existia esta situação, onde se refere à hipocrisia do povo.
Ezequiel capítulo 13, versículo 5, fala o seguinte: quando Ezequiel está falando acerca dos falsos profetas, ele fala assim: não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Fala que eles tinham visões falsas, que eles davam profecias erradas a Israel, e eles falam: vocês são falsos, vocês são hipócritas. Tanto que no versículo 10 ao 12 de Ezequiel ele fala o seguinte: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edificam a parede, os profetas acaiam, dize aos que acaiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que a caiaste? O que Ezequiel está falando aqui é: há um muro caindo aos pedaços, mas vocês mandam caiar este muro. O que é caiar? É pintar de cal, para fazer de conta que está bonitinho, para dar aquela maquiagem de que está tudo bem, mas no interior, se tirar aquele cal, aquele muro está caindo aos pedaços. Eu trouxe uma ilustração de um túmulo, que também o próprio Jesus, quando se refere aos fariseus, ele fala que são sepulcros caiados. É com o cal por fora. Percebam a diferença deste. Tem um túmulo ao meio ali caiado, branquinho, e os outros em volta à condição que eles estão. Se tirar aquele cal dali, se percebe a real condição dele. Ele está apenas maquiado. E o apóstolo Paulo, portanto, faz essa alusão ao sumo sacerdote. Você é uma parede branqueada, aparentemente está bonitinho, aparentemente você é espiritual, é um homem piedoso, é o sumo sacerdote, mas apenas na aparência. Interiormente é podre, é sujo, é fedorento, não condiz com aquilo que aquele sumo sacerdote dizia que era. Além do que, aquele sumo sacerdote havia sido indicado pelo próprio imperador romano, não era por uma sucessão legítima que ele estava ali. E Paulo o acusa: você é uma parede branqueada, porque você, ao invés de cumprir a lei no julgamento justo, manda me bater. Tem apenas a aparência. Certamente vocês já viram pessoas que vivem apenas de aparência, que perto dos outros está tudo bonitinho, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Você sabe que no fim das contas não está nada bem. Hoje é muito comum isso. No Face, no Instagram, está tudo bonitinho, fotos lindas, sorrisos, litoral, viagens, vão para a serra, vão para tal lugar, tudo lindo, maravilhoso. Às vezes no interior daquela pessoa há uma tristeza tão grande, há uma frustração tão grande. Não é só a aparência, mas é o interior. O ser humano se tornou especialista em mostrar apenas a aparência, em tratar do exterior, em fazer uma plástica, um botox, em pintar o cabelo, em fazer uma maquiagem. Não há nenhum problema, não há pecado nenhum nisso. Eu estou falando isso. Eu estou falando que nós devemos investir muito mais no nosso interior. Não adianta eu apenas querer parecer estar bem se eu não estou bem. Não adianta investir apenas na aparência, eu preciso investir no coração. Este sumo sacerdote era um hipócrita, vivia apenas de aparência. Para o povo, olha que é um impiedoso, um líder da nação, um líder religioso, aquele que deveria liderar o povo e representar o povo diante de Deus. Ainda existia o templo naquela época, ele que fazia o sacrifício ano após ano, levando o sacrifício lá no Santo do Santo. Ele que julgava o povo. Então não deveria ter apenas uma aparência, mas deveria ter um coração justo, um coração puro, um coração íntegro diante de Deus. Mas não é assim que ele age. Ele age de forma partidária.
Ele age de uma forma que ele quer apenas destruir o apóstolo Paulo. Ele não busca saber a verdade. Ele quer criar a sua própria verdade, não ter a verdade, que a única verdade é a verdade de Deus. E aqui então esta autoridade religiosa deve ser exemplo. Assim como todos nós, como cristãos, devemos ser exemplo. O pastor deve ser um exemplo para todos. Isso é terrível em nossos dias, porque muitas vezes membros de igreja falam: eu estou decepcionado com a igreja porque o pastor fala um monte de coisa lá, ele fala que várias coisas e ele não vive aquilo. Então há decepção no coração, porque nós vemos muitas paredes branqueadas por ele, um monte de cal, hoje em dia, cheio de maquiagem. Pega lá e põe no Photoshop do pastor. Está tudo bonito, está tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade não está. É só maquiagem, é só aparência. E aí vemos pessoas frustradas porque pensam: puxa, mas se o evangelho é por hipocrisia, eu não quero o evangelho. Se a palavra de Deus é viver de forma hipócrita, fazendo de conta que eu vivo aquilo, mas na verdade escondido eu não vivo aquilo, então eu não quero viver isso. O sumo sacerdote era dessa forma, tinha apenas uma aparência. E nós, como cristãos, devemos ser exemplo. E esse exemplo começa sim do pastor, e é uma responsabilidade do pastor, mas não apenas do pastor. Nós, como povo de Deus, devemos ter um bom testemunho, devemos ser sal da terra, luz do mundo. Porque nós sabemos que os outros olham para nós e falam: aquele lá é crente, olha só o que ele fez. Ele diz que é crente, mas faz aquilo outro. Olha só a maneira que ele vive. Eu vivo melhor que ele. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? São hipócritas, paredes branqueadas. Tem apenas o adesivo de cristão, tem apenas uma aparência de cristão, mas interiormente vive como um pagão. E o apóstolo Paulo confronta então esse líder e fala: você é uma parede branqueada. E então aqui eu coloco uma pergunta para nós sobre esta questão. Quando o apóstolo Paulo confronta uma autoridade, será que nós podemos desobedecer ou confrontar as autoridades? Será que nós podemos confrontar as autoridades? Nós podemos desobedecer? Coloquei até algumas declarações que a gente ouve muito por aí na internet, conversando com amigos também. Imposto é roubo, então não vou pagar imposto. Vou dar um jeito de fugir do imposto de renda, vou dar uma burlada, vou fazer um negócio por debaixo dos panos, vou fazer um caixa 2 aqui, algo diferente, e não vou pagar imposto porque é muito imposto no nosso país. É verdade que tem muito imposto no nosso país? É verdade. Mas será que nós devemos então desobedecer às autoridades porque tem muito imposto no Brasil? Naquela época não existia muito imposto, de forma injusta inclusive, porque o publicano que ia cobrar o imposto, ele cobrava a taxa que Roma cobrava e mais uma quantia ainda que ele guardava para si. Muitos publicanos naquela época eram muito ricos, eles não cobravam só a taxa de Roma, eles tinham mais uma taxazinha para si. O que Jesus falou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus pagou imposto. Mas não era justo. Jesus pagou. O preço da TV a cabo é muito alto. Vou fazer um gato net. Coloquei algumas ilustrações aí. Imposto é roubo. O leão lá e a macia de dinheiro. O preço da TV a cabo é alto. Vou fazer um gato net aqui. A TV a cabo é um preço absurdo. Então isso me dá licença para fazer um gato net? Não. É contra a lei. Não devo fazer. Mas é muito alto, eu não consigo ter. É muito caro. Não tem? Quem disse que é necessário que você vai morrer se não tiver? Não. A lei contra o infrator é muito branda. Porque a imagem do ônibus sendo queimado, principalmente em grandes cidades, pode ser uma coisa, vai lá, o cara já mete fogo no ônibus. O cara lá vai preso, já solto. É muito
deslumbrando o negócio, então eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não. Existe lei para isso. Tem até um filme lá chamado Justiceiro, um filme, uma série, que mata uma família dele lá, um negócio bem triste mesmo, e ele vai fazer justiça com as próprias mãos, vai atrás dos assassinos. Existem muitos filmes que tem este enredo, essa história, que acontece alguma coisa com a família, ele vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Este muitas vezes é o sentimento do ser humano, fazer justiça com as próprias mãos. Mas não é assim que deve ser. Eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos porque o Supremo é injusto, ele manda soltar bandido. Já deram até apelido para o pessoal do Supremo lá, dizem que tem juízes que são laxantes, que eles vão soltando tudo. Eles vão, tem bandido, eles vão mandando embora. Então o Supremo é injusto, então vamos fazer justiça com as próprias mãos. Vamos entender que na época do apóstolo Paulo, a lei era injusta também. A lei, para os judeus, eles eram perseguidos, eles eram marginalizados, o povo de Deus, os cristãos. Eles poderiam ser presos. O apóstolo Paulo foi preso, ele sofreu ameaças de morte. Era injusto, mas eles estavam submissos àquela autoridade. Algumas observações. Romanos 13, nos versículos 1 ao 7, vai falar que a autoridade ela é instituída por Deus. Então tem que obedecer à autoridade em todo momento? Sim. Você só não deve obedecer à autoridade quando ela pedir que você faça algo que contraria a vontade de Deus. E aí nós falamos, como Pedro falou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele é ali, as autoridades chegam até ele e falam: nós vamos soltar você, mas você não pode mais falar desse Cristo. Ele fala: antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, se eu tenho que pagar imposto, vou pagar imposto. Se eu tenho que obedecer às leis do país com relação a encarceramento, a pagamento de imposto, a legislação de TV a cabo, seja lá o que for mais, a direitos autorais, eu vou obedecer. Agora, se eles pedirem que eu faça algo que seja contrário à vontade de Deus, não irei fazer. Você está proibido de falar de Jesus Cristo, não vou obedecer. Você está proibido de falar de alguns temas das Escrituras, porque no nosso país não se pode mais falar contra isso. Contra o homossexualismo, por exemplo. Você não pode mais falar contra o homossexualismo. Nós vamos falar, porque a Bíblia fala. Nós vamos desobedecer. Então, a Bíblia nos fala que existe uma autoridade instituída. E que quando nós nos rebelamos contra ela, nós nos rebelamos contra Deus, porque foi Deus quem instituiu a autoridade. Então nós estamos debaixo de uma autoridade. Por mais que a gente ache que ela é injusta, que muitas vezes mas ela foi colocada lá por Deus e nós temos que obedecer às autoridades. Nós vemos submissão ao governo civil. A autoridade religiosa deve sim ser respeitada, mas não respeitada cegamente. Muitos hoje em dia seguem cegamente a líderes. O líder fala: você vai lá e entrega todo o seu dinheiro na igreja, traz todo o seu dinheiro aqui, todo o seu salário e o seu 13º. Estamos agora na época de 13º, vai dar o seu 13º lá, vai ser um passo de fé. Meu irmãozinho lá às vezes é levado pela conversa, fala: deixa tudo. Não, o pastor falou para levar, eu dei meu 13º, foi um passo de fé. Aí o pastor fala: nós vamos dar um outro passo de fé agora, que é a sua segunda parcela do seu 13º, em dezembro. O irmão vai lá: eu tenho fé, porque o ano que vem você será abençoado por Deus, porque eu estou entendendo que com isso Deus vai me abençoar, porque eu vou mostrar que eu dependo só dele. Você deixa ele levar. Não é assim. Nós devemos respeitar a autoridade do pastor que foi instituído por Deus? Sim, mas não seguir cegamente. Porque há esta possibilidade de confrontação. O apóstolo Paulo mesmo fala, quando ele escreve a carta para Timóteo, que há esta possibilidade de confrontação. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 19 ao 20, ele fala: não aceites denúncia contra o presbítero
senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então ele está falando, olha, não aceite uma denúncia de uma pessoa só, porque de repente alguém está contra o presbítero, o pastor, ele vai começar a pipocar um monte de acusação só para tirar fora o presbítero. Mas se tiver testemunha, aceita a denúncia. Tem denúncia e tem 2 ou 3 testemunhas, leva perante a igreja, coloca diante de todos da igreja para que os demais presbíteros temam. Confronta diante de toda a igreja quando um presbítero está em erro. O presbítero fez isso de errado. Tem aqui o irmãozinho A, B e C. Eles são testemunhas de tudo. O pastor é repreensível sim e deve ser repreendido, como o sumo sacerdote foi repreendido ali. Ele deve ser examinado sempre doutrinariamente. A Bíblia nos fala em Atos 17 que os crentes de Bereia, eles eram nobres. Sabe qual era o motivo da nobreza dos crentes de Bereia? É que eles, quando Paulo vai até eles e prega, o apóstolo Paulo, não estou falando de um pregador desconhecido, o apóstolo Paulo vai até eles pregar a palavra. Eles pegavam as escrituras e a Bíblia nos fala que eles examinavam as escrituras e viam se de fato era assim. Não é chegar na igreja, o pastor falou para falar. Não. Vou examinar. A Bíblia fala isso? Ok. Que bênção, pastor. O senhor falou de acordo com as escrituras. E o pastor não faz mais do que a sua obrigação falar de acordo com as escrituras. Mas se eu estou ali averiguando as escrituras e falo, pastor, tem um probleminha. O texto não está falando isso. Teve um probleminha que foi falado lá. É um ato de nobreza examinar as escrituras. O pastor não é intocável. Nós vamos mexer com o ungido de Deus. Gente, isso é besteira. Aonde nas escrituras fala isso? De tocar no ungido de Deus. Quando fala em tocar no ungido de Deus, está falando sobre o rei. E ali fala em situações específicas, não do pastor. E aí no texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte: mas ainda que nós, o apóstolo Paulo falou, ainda que nós, se referindo a ele, o apóstolo Paulo, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. O termo anátema aqui é maldito. Ele falou, se eu vim pregar alguma coisa para vocês aqui, além daquilo que está na palavra de Deus, e mesmo que venha um anjo, que desça do céu aqui um anjo e fale para vocês algo que seja fora daquilo que a Bíblia está falando, seja maldito, seja amaldiçoado. Então tem essa, não podemos falar contra o ungido. Pode sim, a Bíblia deixa, a Bíblia autoriza, deve-se fazer sim. O fato de não se fazer essa confrontação, criam-se pessoas que estão extremamente passivas, que apenas ouvem e engolem tudo que é falado ali. Ora, quando nós vamos para a escola, seu professor de matemática chega lá e fala, 2 mais 2 é 5. Se o aluno já está no primeiro ano, no segundo, ele já sabe, professor, não é 4. O professor vai falar, 2 mais 2 é 5. Eu estou falando que é 5, você tem que me obedecer. Isso não muda o fato que 2 mais 2 é 4. Então, se o pastor chega aqui e fala algo que está fora das escrituras, está errado de qualquer forma. Ele falando e continuando falando e insistindo naquilo, vai continuar sendo errado. Não é porque ele é o pastor que falou. Está errado. E deve ser confrontado. E deve ser chegar até ele e falar, está errado. Essa doutrina não é verdadeira. Está incorreta. Alguns esclarecimentos a mais sobre este cenário que nós estamos vendo aqui, falando tanto do sumo sacerdote, que nós já vimos na reunião anterior, que ele era o líder, inclusive o líder do Sinédrio, e aqui nós vamos ver então algumas características tanto dos fariseus quanto dos saduceus. Os fariseus, o texto que fala em geral, atribui o surgimento do farisaísmo ao período correspondente ao cativeiro babilônico.
E basicamente toda a informação acerca desse grupo é oriunda das obras do historiador Flávio José. Aí no segundo parágrafo fala: em linhas gerais podemos afirmar que este grupo surgiu por uma boa razão, mas seus objetivos foram desvirtuados no decorrer do tempo. Eles surgiram como aqueles que estavam separados, consagrados para viver para o Senhor, mas eles acabaram vivendo uma vida legalista, acabaram criando regrinhas para se seguir a palavra de Deus. Eles pegavam a lei de Deus e eles criavam regras ainda para dizer: nós somos piedosos. Algumas regras bastante curiosas é que para se guardar o sábado naquela época, uma mulher não poderia nem pentear o cabelo, porque senão ela estaria trabalhando no sábado. Ou um homem ou uma mulher também não poderia cuspir no chão, porque o chão ventaria no chão e o chão seria arado e aquilo seria considerado trabalho. Eram regras, ele criava um legalismo tremendo. Então, surgiu por um bom motivo, mas se tornou algo legalista. Como nós podemos ver hoje, pode surgir um movimento e falar: olha, é pecado usar maquiagem para a mulher, é pecado cortar o cabelo. Mas aonde é que Deus falou isso? Se tornar algo legalista. Mas é pecado o homem usar calção, é pecado o homem assistir jogos de futebol. Mas aonde está na Bíblia isso? Você tem parâmetros: mas é porque se a mulher usar maquiagem ela pode se tornar uma mulher imoral. Não tem uma coisa a ver com a outra. É usar com sabedoria. Eu sou de uma época que era proibido assistir TV, porque tinha muitas coisas ruins na TV. Ora, são muitas coisas ruins que você só vê as coisas boas. Tem muita coisa ruim na internet, não posso ver a internet. Não, vou ver as coisas ruins, eu vou ver as coisas boas. Tem pregações na internet, tem músicas boas na internet, tem muitas informações de coisas que eu posso fazer em casa. De repente eu quero fazer um concerto lá em casa, eu não quero pagar para alguém fazer, eu vou dar uma olhada na internet como fazer. E já fiz isso várias vezes, eu consegui fazer sozinho. Então não é eu pegar a água suja, juntamente, a banheira com água suja juntamente com a criança e jogar tudo fora. Vou jogar só a água suja. A criança deixa. E o que esses legalistas fazem, eles pegam: olha, tem uma água suja e a criança está aqui dentro e pega a banheira, a água suja e joga fora tudo. Não é assim. Tira a criança da banheira antes. E a água suja você manda embora. Os saduceus, os fariseus eram assim, legalistas, radicais. Os saduceus, eles tinham a seguinte questão: eles não criam em várias questões, como o próprio texto aqui vai falar, no capítulo 23, que eles negavam a ressurreição, eles negavam a existência dos anjos. Eles tinham o pensamento diferente do pensamento dos fariseus. Então, dentro do Sinédrio, existia o sumo sacerdote que presidia, o partido dos fariseus e o partido dos saduceus. E eles tinham pensamentos diferentes. E aí, dentro disso, o apóstolo Paulo aproveita esta oportunidade para colocar em discussão o motivo de ele estar ali. Não era porque ele blasfemava contra Moisés, não era porque ele queria que o povo abandonasse o judaísmo e tudo mais, né, que ele desmerecia a lei. Não. Olha o que ele vai falar, versículo 6 ao 10. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: para meus irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissenção entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a Seleu, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo aproveita a oportunidade para expor: eu sou fariseu. Se ele fosse um fariseu aí,
ele já havia pertencido ao farisaísmo, tinha sido educado aos pés de Gamaliel, e ele expõe mais que ele é um fariseu no sentido de que ele não abandonou a lei de Deus, que ele é um fariseu no sentido de ele crer na ressurreição dos mortos, de ele crer que quando nós morremos, nós temos um espírito fora deste corpo, que nós, além deste corpo, de fora deste corpo, que quando nós morremos, que existem anjos. Então ele é um fariseu no sentido que ele concorda com essas convicções do farisaísmo. E aí então ele cria uma discussão entre eles ali, porque ele esconde a situação e ele aproveita a oportunidade para ser um bom testemunho. Eu creio na ressurreição, eu creio na esperança. E qual é esta esperança? Na ressurreição por meio de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu fui preso, o apóstolo Paulo, eu fui preso porque eu anuncio Jesus Cristo ressuscitado. Não um herói morto, um mártir, um cara que morreu e virou um exemplo de vida. Não, eu estou aqui pregando a esperança daquele que ressurgiu dentre os mortos, que venceu o pecado, que venceu a morte, que levou os nossos pecados. É por este Jesus que ele está sendo julgado. É por este motivo que o apóstolo está sendo julgado. E ele aproveita esta oportunidade no julgamento e cria o maior celeuma, como diz o texto, cria a maior confusão, porque nós percebemos ali que há algumas características do ímpio, daqueles que estão longe de Cristo, que o ímpio ele é confuso nas suas convicções, que as suas convicções servem ao seu momento, à sua zona de conforto. Primeiramente, os fariseus haviam levado Paulo para ser julgado, de preferência que fosse julgado com pena capital, para a morte. Mas agora aqui ele fala que ele é um fariseu no sentido de ter as convicções de um fariseu da ressurreição, e há um outro grupo que não crê na ressurreição e fala, agora a situação mudou de figura. Nós que queríamos julgá-lo para condená-lo, você diz que crê da maneira como nós cremos na ressurreição, então vamos soltar. Então vamos tirá-lo daqui. Então vamos mudar a regra, vamos mudar a nossa convicção. Não acontece isso em nosso país muitas vezes, em julgamentos. Falamos do nosso Supremo já hoje. Há 3 anos atrás, foi votada no Supremo a lei da segunda instância. Foi julgado na segunda instância, preso. Começou a ser preso muita gente grande no Brasil. Na segunda instância, opa, acho que não era bem assim. Precisamos mudar de ideia. Acho que julgamos errado. Vamos mudar a situação. Os fariseus nada mais fazem do que isso. Pensam de uma forma antes. Quando percebem que o apóstolo Paulo, no que se refere a anjos, à ressurreição e ao espírito humano, tem a mesma convicção, eles falam, não, este homem é inocente. De repente um anjo falou com ele. De repente ele recebeu algum tipo de revelação. Vamos soltar. E os saduceus, não, nós não cremos nisso, ele tem que ser julgado. Então cria-se uma grande confusão. Porque o ímpio ele é confuso nas suas convicções. A sua convicção serve apenas a seu bel prazer. Aquilo que é bom, eu creio naquilo que é bom para mim agora. Naquilo que é rentável, naquilo que me dá dinheiro, naquilo que me dá popularidade. Então eu creio nisso agora. Em época de eleição nós vemos muito isso. Tal cidadão, se toca em temas bem espinhosos. Tal cidadão ele é a favor do aborto. Aí quando chega na época da eleição, fala, não, eu mudei de ideia. Agora eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. Não é assim? Na época de eleição sempre acontece isso. Então sempre se mudam as suas convicções de acordo com a conveniência. Isso é característica do ímpio. É de acordo com o seu bel prazer. Uma outra característica é que o ímpio ele tem uma instabilidade nos seus relacionamentos. Aqueles que estavam juntos naquele momento, julgando, já praticamente ali combinados de que o condenar, Paulo,
unidos, agora estão brigando, e tanto que fala que o comandante tira Paulo do meio deles, porque eles estavam com medo que eles se despedaçassem Paulo, porque ali havia uma grande confusão, um grande tumulto, gritaria, provavelmente empurra de um lado para o outro, né? Grande confusão. Então há uma instabilidade no relacionamento. Se ele está bem agora, daqui a pouco está explodindo, está com problema, está com dificuldade. E uma terceira característica é que possui a tendência em tentar decidir discussões na ignorância e o zelo cego. Vamos decidir? Então vamos decidir na pancada, vamos decidir na gritaria. Mas se ele crê em mim, não importa o que ele fez antes, se ele crê igual a mim, então eu vou defendê-lo. Se ele tem alguma convicção parecida com a mim, eu vou defender cegamente. É um zelo cego, sem que tenha discernimento. Não há discernimento. Então o ímpio age dessa forma. Ele é confuso, é instável e tenta decidir sempre na gritaria ou na pancada. E foi assim que os fariseus e os saduceus agiram. Grande confusão, grande tumulto. Paulo é retirado daquele meio de julgamento ali, porque o comandante tinha medo que ele fosse até despedaçado ali com o tamanho do tumulto que estava dando ali. Mas Paulo aproveita a oportunidade para expor a sua convicção cristã. E em terceiro lugar, nós vemos que o Senhor anima seu povo em meio às tribulações. Vejam que o Senhor fala ao apóstolo Paulo na noite seguinte. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o ano por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que nós vemos o Senhor falando com Paulo. E também nós já falamos várias vezes, isso é um texto descritivo. Não quer dizer que quando Jesus aparece para Paulo, então ele tem que aparecer para todos nós. Não. O Senhor aparece para ele num momento específico, onde a palavra de Deus estava ainda sendo escrita, e onde o Senhor direcionava o seu apóstolo. Essa é uma característica do apostolado. O verdadeiro apóstolo, ele tem este encontro visível com Cristo. E foram apenas os 12 apóstolos mais Paulo que tiveram este encontro com Cristo. Então o Senhor encoraja o seu povo. O Senhor fala: coragem. E o Senhor fala para nós: coragem. Cristo só nos encoraja porque existem momentos de dificuldade. Ele não precisaria falar: coragem, se estivesse tudo bem. Não passássemos por tribulações, não passássemos por dificuldades. Não precisa falar coragem, está tudo bem, financeiramente está indo bem, meu casamento está indo bem, relacionamento com os meus filhos está indo bem, com os meus irmãos está indo bem, minha vida espiritual está indo bem, não estou sendo perseguido, mesmo pregando o Evangelho. Nenhuma tribulação, tranquilidade. Mas o Senhor fala: coragem, você está passando por uma dificuldade, está preso, sendo julgado, ameaçado de morte. E o Senhor nos encoraja em meio aos desafios, em meio às dificuldades. Quando o Senhor fala para Josué: ser forte e corajoso, Ele está falando antes de um momento de uma batalha. Ele estava prestes a entrar em Jericó e a continuar aquela guerra para possuir a terra prometida. O Senhor fala: ser forte e corajoso. E o Senhor fala: coragem, ser forte e corajoso, vocês devem continuar batalhando. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às tribulações, coragem. O Senhor nos dá desafios. Imagine como seria desanimador para nós quando nós chegamos no médico e nós já estamos com algum probleminha de saúde. Ele fala: esse problema vai sarar, mas futuramente, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai ter esse outro problema. É como se tivesse a idade, mais esse problema. Vou ficar por isso, né? O que Jesus faz com o apóstolo Paulo? Mais ou menos isso. Só que é o Senhor corajoso. O Senhor fala: você está passando por isso? Você testemunhou em Jerusalém, mesmo preso, sendo julgado? Você vai testemunhar em Roma também. Ora, para testemunhar em Roma, o que deveria acontecer? Ele iria sair dali, passar por perigos,
de assaltos, de um monte de circunstâncias no trajeto que ele iria fazer, as situações que aconteceram, de naufrágio de navio que aconteceu, até chegar a ser julgado lá, preso. Coragem. Você está passando por isso agora? Tem mais. Você vai para Roma. Você vai testemunhar por mim em Roma. Só que aqui é algo muito maior do que você pensar apenas no médico, como está dando do lado negativo, sabe? Você vai ter isso. O Senhor está falando, você vai passar por dificuldades, mas por algo muito maior, por algo que vale a pena, porque você irá testemunhar acerca de mim em Roma. O Evangelho que está sendo pregado aqui em Jerusalém será testemunhado aos confins da terra. Em meio às tribulações, às dificuldades, às perseguições que você vai passar, você vai pregar o Evangelho do Reino de Deus até os confins da terra. Eu te levarei até lá. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações, vai pregar o Evangelho. Porque nós estamos aqui para o Reino. Nós estamos aqui para preservar a nossa vida. Nós estamos aqui para vivermos pelo Reino. A nossa vida bem sucedida é uma vida vivida pelo Reino de Deus. Não para vivermos uma vida de prosperidade, de tranquilidade. Ok, se você tiver, não há pecado nenhum você ter prosperidade, em ter saúde. Não há problema você ter saúde. O problema é quando nós tentamos preservar a nossa vida e nos omitirmos, e não pregarmos o Evangelho e não sermos testemunhos. Eu não vou pregar para o meu irmão, para o meu vizinho, porque eu vou ter dificuldades, porque eu vou perder a amizade, porque vão me perseguir. O Senhor fala, coragem, seja testemunho, fale do reino. Paulo, você vai testemunhar em Jerusalém, vai pregar até os confins da terra, vai pregar na sede do império, na capital do império, Roma. Mas vale a pena, a sua dificuldade vale a pena. Tem muitos que fazem musculação na academia, saem todo dolorido de lá, mas vale a pena porque eu quero ter um corpo bonito. Eu estava lendo uma reportagem esses dias da atriz que fez o filme Exterminador do Futuro, o último agora. É a atriz do filme da década de 80, ela deve estar com quase 60 anos. E ela, para fazer o filme agora, ela falou, eu precisei tomar hormônios para ficar mais forte, para colocar testosterona no meu corpo. Eu ficava noites acordado, porque aquilo começou a me perturbar. Mas ela precisou fazer isso para fazer o filme. Ela falou, às vezes eu tinha que ligar para o meu psiquiatra de madrugada, porque eu queria bater em alguém, porque aqueles hormônios estavam mexendo comigo. Mas para ela, valia a pena, porque ela queria fazer o filme. E às vezes nós nos portamos como covardes, não queremos abrir mão do nosso conforto por Cristo. Ela abriu mão do seu conforto para fazer um filme. Ela mandou vir hormônios dentro do seu corpo para fazer um filme, por dinheiro, por sucesso, reconhecimento. E nós às vezes não abrimos mão de 1 minuto, de 5 minutos, meia hora para pregarmos o Evangelho. Nós não queremos abrir mão de uma amizade por amor a Cristo. Quantas pessoas deixam filhos, famílias, meses para ficarem longe da sua família para ganhar um dinheiro, porque acham que vão dar um futuro bom para a sua família. Mas abrem mão do convívio por um futuro melhor. E nós não abrimos mão de um momento sequer da nossa vida por amor a Cristo. E o Senhor fala, Paulo, se foi minha testemunha aqui em Jerusalém, será até os confins da terra. O apóstolo foi bem sucedido em meio às suas dificuldades. Isso é ser abençoado por Deus. Mas ele estava passando por tantas dificuldades, estava sendo abençoado por Deus, porque ele estava sendo direcionado por Deus. Há uma frase muito famosa que fala, Deus não promete uma boa viagem,
mas garante um porto seguro. A viagem muitas vezes será cheia de tribulações, mas quando nós estamos com Cristo, nós conseguimos chegar. Nós chegamos no nosso destino. Prepare-se para os desafios, eles existem. Se você é cristão, se você é temente a Deus, você quer viver para o Senhor, prepare-se para os desafios. Prepare-se para as dificuldades. Prepare-se para as perseguições. Mas seja perseguido por amor a Cristo, não por causa de outra coisa, por amor a Cristo. Tem tanta gente que está disposta a virar chacota por causa do seu time de futebol e leva na boa. Está até disposto a morrer pelo time de futebol. Está disposto a viajar daqui até o outro lado do Brasil para assistir o show do seu cantor favorito. Aí o seu cantor favorito vai lá para Manaus, ele vai. Aí o cantor sai de lá de Manaus, vem para o Rio de Janeiro e vem junto. Aí a pessoa tira férias só para ficar seguindo o seu ídolo. E para Jesus, hoje eu não vou para a igreja não. Está calor demais. Está frio, está chovendo. É longe. Eu tenho que andar 15, 20 minutos, meia hora de carro, imagina. Mas se for o meu cantor favorito, estará em Porto Alegre, eu vou viajar 1000 quilômetros, eu vou para lá. Vou de carro, vou pegar carona. A gente faz as loucuras. E por Cristo? Não está disposto a nada. Prepare-se para os desafios. Tenha confiança nas promessas de Deus. Ele está sempre conosco. Quando Jesus dá a grande comissão aos seus discípulos, ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco em todo momento. O Senhor estava com Paulo em todas as suas dificuldades, em todas as suas tribulações. O Senhor está conosco, nos direcionando. O nosso irmão leu hoje na introdução aqui no início do nosso culto: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nesse Senhor que nós cremos, é esse Deus que nós louvamos, é esse Senhor que enviou o seu Filho Jesus Cristo, a quem nós cremos e anunciamos para a glória. Nos oremos.